E aí, pessoal, final de ano chegando, vocês pediram e a gente trouxe uma convidada que causou uma repercussão incrível aqui no podcast do Fora da Curva. A gente trouxe ela, a Andréia, que é psicopedagoga do Colégio Militar de Belo Horizonte, e também para ajudar a gente nesse bate-papo, indispensavelmente, ela, Jane Carvalho. Oi, pessoal. Coordenadora de português do Fora da Curva. Pessoal, a gente quer falar hoje aqui de um tema que é muito importante nesse momento do ano. Para todas as pessoas que passaram por um processo difícil durante esse ano, para todas as famílias que tiveram um processo de dificuldade, um processo de adversidade e que, infelizmente, talvez não lograram o retorno que gostariam. E a gente quer falar sobre isso, sobre perseverança, sobre luto, sobre vitória no final do processo. E eu acho que ninguém melhor para ajudar a gente nesse sentido do que a Andréia, né, Andréia? Boa tarde, pessoal. Que prazer imenso, né, estar aqui novamente. Agradeço imensamente o convite. Obrigada a você. E essa equipe do Fora da Curva de sucesso, né? Que temos feito essa parceria muito positiva e vamos conversar sobre esse tema de muita relevância. Muito importante esse tema. O Andréia, inclusive, teve uma aluna nossa esse ano que fez um trabalho ao longo do ano com você, né, de apoio psicológico, você atendeu a ela, atendeu a família, e a mãe falou que você foi muito importante para eles nesse processo de vivenciar o luto, passar por isso, tentar mais uma vez e conseguir, inclusive, esse resultado positivo que foi a aprovação no Colégio Militar. Como que é esse processo de forma geral? Como que chegam essas pessoas para você? Então, primeiramente, quando você recebe alguém que teve um resultado não esperado, né? Uma não aprovação, seja num concurso, seja num ano letivo, alguém que foi para uma competição e não recebeu uma medalha esperada, né? São várias situações que traz muita frustração. É o caso dessa família. E chegou para mim assim com muita tristeza, com muito sentimento de menos-valia, de não vou conseguir. Como que a gente faz para reanimar, né? Motivar novamente? Primeiro é respeitar esse sentimento. É um sentimento genuíno, é humano sentir frustração. Mas primeiro é trabalhar essa questão do persistir. Pedagogicamente, isso tem uma importância enorme, tanto no aspecto cognitivo, quanto no aspecto emocional. Então, a princípio, ela estava muito fragilizada, sentindo que não era capaz de conseguir novamente. Então, esse trabalho que não é imediato, né? Ele depende ali de um processo, de conversas nos atendimentos, conversa com o aluno, conversa com a mãe, com o pai, toda a família, né, envolver nessa nova rota, recalcular a rota, ver aquilo que deu errado, planejar esse novo caminho de uma forma que ele dê mais resultado. Mas o emocional, ele é muito importante, porque se não trabalharmos o fortalecimento emocional, aí fica muito difícil, porque nós precisamos preocupar muito com essa geração de criar pessoas fortes, né? E tempos difíceis formam pessoas fortes, não é isso mesmo? Então, o fracasso, né, o erro, ele não pode ser visto apenas como derrota, mas uma oportunidade de se reinventar, né, de se tornar um indivíduo melhor, né, de progredir tanto no seu aspecto cognitivo como no seu aspecto emocional. Então foi esse processo que nós trabalhamos e o resultado foi extremamente positivo. Trabalhamos a parte psicopedagógica da estimulação cognitiva e quando percebemos que precisava de trabalhar a ansiedade também, indicamos para a psicoterapia e aí foi o processo que fechou esse ciclo, né? E essa aluna ficou muito mais fortalecida e mais pronta e no dia da prova ela estava tranquila e deu tudo certo. A mãe dela comentou isso, né, Jane? Sim. No dia da prova ela chegou serena, Sim. sem Não, nem parecia que estava indo fazer prova. Ô, Andréia, me explica um pouquinho como que é essa estimulação cognitiva
para um aluno que já fez o processo uma vez e está no processo de repetição? Acontece assim, que a mente, a nossa cognição, ela exige planejamento, exige organização, porque primeira coisa é rever se esse planejamento semanal de estudos está sendo bem feito. Muita coisa é colocada para as crianças e adolescentes hoje para fazer durante a semana, né? Muitas tarefas. E tem que ver o que é prioridade. A escola é prioridade, o cursinho é prioridade e quais tarefas extras são realmente necessárias continuar, porque tem as tarefas de casa, tem o tempo de estudo que precisa reservar. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar o planejamento semanal. Como que estão as tarefas, a organização para que isso seja produtivo. Depois, nós precisamos trabalhar flexibilidade cognitiva. Porque cada um tem uma maneira de aprender. Um aprende ouvindo, outro aprende lendo, outro precisa assistir vídeos. Eu mesmo aprendo falando. Quando eu estou num conteúdo novo, eu preciso falar para mim, com as minhas palavras, para que eu possa processar aquele conhecimento e ele ficar gravado em mim. Então, cada um tem a sua forma de aprender, né? Então, vamos trabalhar a flexibilidade cognitiva. Se é dessa forma que eu estudei não deu certo, eu preciso remontar essa aprendizagem, né? Então, nós vamos trabalhando as conexões neurais, né? As sinapses. Cada exercício que é proposto, ele vai desbloquear os neurônios e deixar essa mente mais apta para a aprendizagem. Essa é a parte cognitiva que fazemos. Com certeza esse acompanhamento leva tempo. Ele é muito difícil você ter um progresso em menos que 6 meses. O primeiro mês, segundo mês ainda é pouco tempo para a gente ver um resultado, mas a partir de 6 meses a gente consegue ter resultados bem significativos. E nessa idade eles têm uma plasticidade neural muito grande também, né, André? É um momento muito oportuno para esse aprendizado. Ah, com certeza. Eu indico para os pais e para os educadores também o livro O Cérebro do Adolescente. Ele foi feito por um psicólogo americano e a importância das modulações que ocorrem no cérebro ao longo dos anos. A adolescência, antigamente era conhecida dos 12 aos 18, agora ela vai até os 24 anos. E por quê? Porque as modulações elas vão acontecer até os 24 anos. Então, imagine que um ano na vida de uma criança que está com 10 para 11, 11 para 12, 12 para 13, vai haver ali muitas sinapses e as podas neurais, esse cérebro vai ficar mais organizado, mais estruturado, então ele vai amadurecendo, né? E vai estar mais pronto para a abstração, aprender conteúdos mais abstratos. Nós sabemos que as provas que são propostas para eles do Colégio Militar, principalmente do Colégio Militar de Belo Horizonte, sim, ela tem uma abstração, né, muito precisa. Sim. Então, aquela criança que está lá no concreto, ela vai ter um caminho longo até que ela alcance esse nível de abstração. Por isso que, às vezes, no primeiro ano ainda não é o suficiente. Ele precisa de mais trabalhos durante, às vezes, 1 ano, 2 anos. Alguns precisam de 3 anos, até que alcance essa maturidade cognitiva para resoluções mais abstratas. Não, é muito legal você falar isso de forma técnica, que a gente até entende melhor. A gente chama isso muito de maturidade, né, Jane? Sim. E é impressionante como que de um ano para o outro, eles adquirem uma maturidade fenomenal. É um avanço que a gente fica encantado de ver. E você usou um ponto aí que é muito visível, a gente vê todo santo ano, né, Jane, também, que o aluno ele começa a fazer esse nível de resolução de exercício, tanto de quantidade quanto de tipologia de exercício, e ele se desenvolve tanto que no ano seguinte ele faz 10 vezes mais
com 10 vezes menos esforço. Fica muito mais fácil, porque o cérebro dele já é uma máquina muito mais potente, Isso justamente mesmo. por conta de todas essas sinapses que ele faz ao longo do tempo, né? É porque você está potencializando a aprendizagem. E sobre isso, eu gostaria até de falar um pouquinho para vocês de um programa que nós usamos na estimulação cognitiva, que é poderoso. Eu sou muito fã e propagadora desse programa, que nós usamos no Colégio Militar durante anos. Agora nós estamos retomando e usamos também na clínica. Ele é mundialmente conhecido, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental. Esse programa, ele foi criado pelo psicólogo judeu Reuven Forstein. O Forstein, ele criou a teoria da modificabilidade cognitiva. Quando isso aconteceu? Após o Holocausto, as crianças órfãs das vítimas, elas estavam extremamente bloqueadas na aprendizagem. Elas não conseguiam ser alfabetizadas, fazer cálculos, e várias tentativas foram usadas e ele era discípulo de Piaget, tá, gente? A importância dele. E ele foi criando exercícios que fizeram parte de instrumentos que provocavam essa modificabilidade cognitiva. E essas crianças começaram a desbloquear os neurônios e começaram a aprender. Começaram a florescer na aprendizagem. Interessante. E o objetivo realmente é esse, é potencializar essa mente. Então, é um instrumento que, paralelo com os conteúdos, com o que vocês já fazem no cursinho, ele, somado ao trabalho regular, do ensino regular, ele é poderoso para que essa mente fique mais preparada para alcançar voos maiores. Que legal. Esse programa só pode ser aplicado por psicólogos? Então, ele pode ser aplicado por professores, qualquer professor, tá? Tem uma licenciatura, ele pode fazer o programa nível 1, nível 2, porque eles são 14 instrumentos divididos, 7 instrumentos no nível 1, 7 instrumentos no nível 2. E também psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, todos que trabalham com a estrutura cognitiva. É uma ferramenta para destravar o potencial do aluno. Destravar o potencial do aluno. E ela é poderosa para auxiliar nesse processo. E você comentou da clínica, você atende também, faz atendimentos particulares fora do Colégio Militar? Sim, já há mais de 10 anos eu faço esses atendimentos. Paralelo, com a minha carga horária, tentando encaixar, mas tem dado certo. Que legal, pessoal. Aproveita, viu? O horário da Andréia é escasso. Quem tiver interesse, manda uma mensagem para a secretaria que a gente passa o contato da Andréia. Porque é um trabalho muito excepcional que a Andréia faz, né, Jane? Sim. A gente vê os frutos assim, e é legal que, como eu disse, da maturidade, a Andréia falou das sinapses, a história casa, né? Não é à toa que funciona. Esse ano a gente bateu o recorde de novo, quase 70% de aprovação no Colégio Militar. Isso não é à toa, tem técnica, tem ciência por trás disso, tem experiência. Mas a partir do momento que a gente aliar com mais esse outro conhecimento, a coisa vai... Como já aconteceram com alguns alunos em especial. Aliás, eu quero fazer um comentário. O trabalho da Andréia que eu conhecia era o trabalho de dentro do colégio, que eu já achava fantástico. Eu não sabia desses detalhes todos de estimulação de verdade. Mas assim, eu já batia a palma o tempo todo. Nesse ano foi que nós ficamos sabendo que ela atende em clínica também. E aí nós, opa! Aí, sucesso com os nossos alunos, né? Sim, sucesso mesmo. E, André, só para a gente ficar mais palpável para quem não tem um conhecimento tão profundo como o seu, fala de uma forma assim, um pouco prática de como que funcionam essas ferramentas. O que é trabalhado, como que ajuda o aluno na prática? Então, como eu falei, são 14 instrumentos divididos no nível 1 e nível 2. Então, por exemplo, uma criança de 10 anos, a gente vai começar com o nível 1, mais básico, e fazer de uma forma mais lenta, porque os exercícios são muito elaborados, né? E para que haja o progresso. E é através da mediação. Não é uma tarefa que você entrega e ela resolve sozinha e depois você vai corrigir. Não é assim que funciona. Você vai mediar, porque a partir
da dificuldade, eu não consigo ir mais. Então, o momento é o lema, deixe-me pensar. Então, aí você vai mediar essa aprendizagem, né, para que ela desenvolva. E aí ela vai fazer exatamente assim, eu entendi. E quando ela diz, eu entendi, está acontecendo uma sinapse. E aí, a forma que eles entendem eu fiquei um pouquinho mais inteligente. Então, todo mundo pode ficar um pouquinho mais inteligente, por que não? E isso lá no início, quando começamos, como que nós descobrimos esse programa? Em 99, houve uma reportagem no Estado de Minas, o jornal Estado de Minas colocou assim, seu filho pode ficar mais inteligente? E divulgando esse programa. Foi daí que nós procuramos. Como que isso é possível? Né? Aí que nós fomos entender a modificabilidade cognitiva. Mas todo cérebro pode se tornar mais apto, mais potencializado para aprender. Que legal. Não é à toa que os alunos do colégio militar têm esse resultado todo, né? Inclusive, de novo, fica a dica aí para você. Olha, você pode ter acesso a todo esse trabalho da Andréia, para o seu filho, mesmo estudando no colégio militar, ter um nível de desenvolvimento e de potencialidade tão grande quanto os alunos do colégio militar. E ficar cada vez mais inteligente, né, André? Isso mesmo. E sobre isso, eu gostaria de acrescentar, porque nós estamos muito felizes com o resultado que tivemos essa semana. Não sei se vocês já viram aí nas nossas redes sociais do Colégio Militar, um aluno nosso que formou no 3º ano, ele passou em todas as escolas militares. Foram 6, né? Se não me engano. Isso mesmo. E foi, assim, incrível esse resultado, porque como que ele chegou lá? Ele já chegou passando em primeiro lugar? Não foi dessa maneira. É o processo, né, que foi acontecendo ao longo dos 7 anos. Ele passou em quais institutos? Olha, o ITA, se você me lembrar, me ajuda aí. ITA, IME, ARFA, EFON, ESPSEX e ESA. ESA também, né? Gabaritou, né? Gabaritou. É tão gostoso quando a pessoa pode escolher, né? Que bacana, ele se né? sente realmente potente. E é muito legal porque a maioria das pessoas, quando vê resultados extraordinários igual esses, acredita que aquilo é fruto de uma aleatoriedade, né? Tipo, aquilo não aconteceu por acaso. Ele nasceu superdotado, ele nasceu inteligente, e não é uma construção, né, André? É uma construção, é um processo que é mérito de todos, do aluno, da família, da escola, dessa parceria, né? Da psicopedagogia. Da psicopedagogia também. E, Andréia, igual como a gente está falando, são etapas a serem vencidas, né? Você falou, por exemplo, de 6 meses são importantes para desenvolver plenamente a ferramenta. E a gente vê que a maioria das pessoas que não consegue o sucesso esperado, muitas vezes é porque desiste na primeira etapa. Sim. Acaba não conseguindo fazer avanços por conta dessa desistência. Como que você enxerga essa questão na pedagogia de forma geral? Essa questão da perseverança, essa questão da luta, até porque eu tenho um conceito que eu gosto, isso é interno para mim que eu uso, tá? Que eu gosto muito, que é o seguinte: eu não acredito que eu não possa aprender nada. É o primeiro ponto. Então eu acredito que eu posso aprender tudo. Mas sempre que eu me deparo com um conhecimento novo, vem um raciocínio contrário imediatamente, que é tipo, meu Deus, eu não sei nada disso, eu não vou aprender. Só que aí você dá um passo, aí você aprende uma coisinha, você fala, começou a fazer sentido. Aí começa a fazer sentido, você dá o segundo. Sim. Aí você dá o terceiro, e de repente você fala, cara, agora eu quero ser o especialista nesse assunto. Sim. E aí você fica bom naquele assunto. E aí quando você passa para uma nova etapa, para um novo conhecimento, você se lembra dessa vitória que você teve no passado. Antigamente eu não sabia nada sobre isso. E agora eu sei muito sobre aquele assunto. Então pode ser que aconteça de novo. Vamos tentar? Aí você vai dar um passinho. Então essas marcas, eu acho que elas têm uma importância muito grande no desenvolvimento pessoal, né? A psicopedagogia tem algo parecido? Funciona de uma forma comum? Como que é isso? Primeiramente, a gente tem que deixar muito claro que quando você está num processo de tentar pela segunda vez, seja porque repetiu uma série,
seja um concurso que você vai tentar novamente, você não está partindo do zero. Não está partindo do zero. Existe um caminho já percorrido, existe uma bagagem. Você construiu uma base, e uma base sólida, né? E então não pode desprezar todo o conhecimento acumulado nesse período desse primeiro ano, que, por exemplo, o caso de alguém que fez o cursinho com vocês. Ele criou uma base ao longo desse ano. E a partir daí, mesmo que não tenha acontecido a aprovação, mas e esse processo histórico ali que ele construiu? Então, agora é hora de continuar o projeto em cima dessa base sólida, desse alicerce que foi feito. Então, geralmente as pessoas pensam, não, eu vou desistir porque eu vou começar do zero. Não, você não está começando do zero, você está começando em cima de uma bagagem, recomeçando. Você está fazendo o seu projeto em cima de uma base sólida. E tudo que foi aprendido está ali guardado, porque o nosso cérebro é como um computador, está tudo arquivado, né? E você vai retomar essas pastas, né? Todo conhecimento acumulado, que ele vai te ajudar a progredir ainda mais. E o novo ano será com muito mais produtividade. Você vai aproveitar cada coisa que você aprendeu para levar essa aprendizagem a estágios maiores. Além de não estar começando do zero, você está começando na frente dos outros, né? Com certeza. Os outros que estão fazendo pela primeira vez. Com certeza. Você já tem a experiência, você já está mais à vontade, né? Com os meus alunos do colégio que repetem o sexto ano, por exemplo, eu falo para eles, olha, vocês é que vão comandar o sexto ano. Porque todos os outros, independente da origem, se eles vêm como filhos de militares, se eles vêm pelo concurso, todos são novatos. Vocês são veteranos. E vocês sabem usar a farda, vocês sabem marchar, vocês sabem onde fica tudo aqui nessa escola. Então, vocês vão coordenar, vocês são seus líderes. Isso já traz um sentimento de autoestima. Não, eu estou indo na frente. Então, é uma forma da gente trabalhar esse fracasso. Tudo tem um lado positivo. Né? Então, eles já chegam, não. Nós sabemos apresentar para o professor. Eles ainda não sabem. Então, eles são os primeiros que apresentam a turma. Então, isso muda totalmente a postura diante de um novo desafio, de um novo ano. E não ali, eu sou excluído, eu não sei, nada disso. Você tem uma bagagem que foi aprendida, a mesma coisa, aquele que vem para você pela segunda vez. Ele já está mais acostumado com os simulados, né? Com certeza ele vai ter resultados melhores do ano anterior. Repetirá exercícios. Ele vai fixar a aprendizagem, né? Não vir do zero, como eu comentei. A gente vê muito isso no cursinho, né, Jane? Os alunos que fazem pela segunda vez, eles assumem um papel de liderança mesmo. De protagonismo. É interessante que muitas vezes são pessoas tímidas no primeiro ano, que no segundo ano elas se destacam mesmo, não somente nos resultados, nas notas, mas na liderança, né? São eles que dominam o conhecimento e toda a estrutura da turma. Muito legal. E a gente vê um crescimento muito grande, Sim, né? Eles, autoconfiança, principalmente. Autoconfiança. Sim, autoconfiança, E é muito legal. Olha que interessante, se a gente for parar para pensar numa forma como o mundo comum pensa, um fracasso, ele traria o quê? Insegurança, medo, pequenez, essas coisas negativas que a gente atrela a um momento de dificuldade. Mas é o contrário, né, que a gente vê na prática. Quem, entre aspas, fracassa e não aceita esse fracasso, mas tenta de novo, continua no caminho, continua persistindo,
acaba desenvolvendo uma autoconfiança muito grande a ponto de virar protagonista e destaque dessas turmas, né? Isso mesmo. Tanto os repetentes no cursinho, quanto os repetentes no ano. Quando a gente enfrenta um desafio pessoal na nossa vida também, né, André? Isso acontece bastante. E a gente consegue superar aquilo, a gente sempre sai mais forte. Então dá até para relativizar o que é o fracasso, né? Isso o fracasso mesmo. talvez seja simplesmente parar no meio do caminho e desistir. Esse Agora, é o verdadeiro fracasso. É o verdadeiro fracasso. Se você continua persistindo, você não fracassou. Não. Ninguém Você está dando um tempo só, né? Só, exato. Eu gosto muito daquele exemplo do Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, e ele fala, eu era o mais burro da minha sala, eu era muito ruim, etc e tal. Mas uma pessoa que nunca desistiu, né? Com saiu da certeza. China, foi estudar nos Estados Unidos, acreditou na internet, quando todo mundo falava que a internet era só uma bolha, hoje é uma realidade para todo mundo, mas antes era uma incógnita, e ele acreditou e hoje é um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo, né? Porque o fracasso não foi limitante para ele naqueles momentos. É interessante você perceber esses grandes inventores, essas pessoas de proeminência, na verdade elas trazem o fracasso. Com certeza. Só que elas não se acomodaram com o fracasso. Não, pelo contrário, né? Cria até aquele embate, assim. E a gente vê isso muito nos meninos, né, Jane? Eu acredito que você também, Andréia. Os pais, quando tem um momento de dificuldade, como uma não aprovação num concurso, os pais querem morrer, eles ficam em luto, tristes. E a gente entende, a gente também fica muito chateado, inclusive. Só que os meninos é muito rápido. 2 dias eles já viraram a chave, eles querem ir pra cima de novo, eles querem fazer, eles têm um nível de persistência muito maior do que o nosso. Com certeza. E quando nós, pais, educadores, trabalhamos, porque nós estamos falando aqui do aspecto cognitivo, mas o aspecto emocional, o ganho é imenso. Por exemplo, trabalhar a tolerância à frustração. Exato. Que ninguém trabalha, né? Que ninguém trabalha. Quantos adultos não têm tolerância à frustração diante de atividades no seu trabalho, né? Nos seus projetos de vida, por isso não conseguem alcançar os seus objetivos. Então, temos que trabalhar nos nossos filhos a tolerância à frustração, resiliência, porque a vida realmente nos exige isso. Como que nós vamos aprender a superar desafios? Nós somos desafiados o tempo todo e às vezes nós queremos que nosso filho sempre tenha sucesso em tudo, mas quando ele sofrer o não, né, diante dos fracassos da vida que nós estamos falando aqui, temos que trabalhar essa tolerância à frustração. Outro aspecto importante, que a vida dentro do colégio militar para o aluno que chega não é simples, porque é uma escola que exige postura, exige disciplina, exige também muito dedicação aos estudos. E muitas vezes o adolescente que vem fazer o cursinho a primeira vez, ele também não está pronto emocionalmente, não é só cognitivamente, porque não passou na prova, também não está pronto emocionalmente. E esse novo ano, ele tem mais tempo de forjar, né, de se preparar para enfrentar esses desafios emocionais que ele vai enfrentar, de ter disciplina, né, de acordar cedo, de ouvir, né, uma fala mais rígida e ele saber ter a postura, ficar firme, porque ele está mais forte, né? É a parte do fortalecimento emocional. Então tem esse aspecto emocional que a gente não pode desprezar, que ele é importantíssimo. Ficou uma dúvida aqui. Quando você trabalha com o aluno que está no processo de reestruturação, você trabalha paralelo aos pais também? Essa questão de resiliência, do luto? Ou você trabalha só com a criança? Principalmente os pais. Porque nós estamos no mundo instagramável, que nós queremos mostrar o sucesso dos nossos filhos. Todos nós, né? Nós queremos... às vezes a questão da comparação é muito forte na nossa sociedade. E mostrar
a medalha que ganhou, a aprovação num concurso. E então, quando isso não acontece, meu filho não foi aquilo que eu esperava. E, às vezes, nós pais queremos que os filhos sejam melhores do que nós fomos na nossa vida acadêmica. Isso é muito comum. Por exemplo, os pais que não conseguiram uma aprovação num curso de medicina querem que os filhos sejam médicos. Isso acontece na carreira militar. O pai não conseguiu chegar a oficial, mas ele quer que o seu filho chegue a ser oficial. Então, só que ele também tem o tempo dele, tem as questões dele, tem os sonhos, né? Então, o filho não realizar aquilo que eu desejo, eu não aceito os problemas que ele enfrenta. Quantas crianças hoje têm transtornos de aprendizagem, né? E precisam de atendimentos psicopedagógicos, precisam de avaliações neuropsicológicas para ver, né, se vai ter um laudo ali e ser atendido de forma especial. E é difícil aceitar, porque eu quero só o sucesso. Então, às vezes, eu não quero aceitar as dificuldades do meu filho. E não quer dizer que um aluno com transtorno, ele também não chegará a níveis maiores. Depende do trabalho que é feito. Exatamente. Né? E quanto mais cedo eu aceito e levo para especialistas, converso com a escola, faço essa parceria e pego na mão do meu filho, caminho junto, mais longe ele vai chegar. Isso é verdade. E é contrário a um protecionismo exagerado, né, André? Sim, sim. Você não consegue desenvolver esse limiar alto à tolerância da frustração se você proteger demais. Pelo contrário, você tem que incentivar até alguns tropeços, né? Com certeza. Muitos pais antigos criavam os filhos como as águias. Né? Vocês sabem que a águia, né, joga o filhotinho, né, lá de cima e deixa cair. Quando está prestes, né, a desabar, ela faz aquele voo rasante e busca. Ela fica atenta, né, até que ponto eu posso deixar ir. E a gente tem muita dificuldade de deixar voar, deixar crescer, né? E quanto mais a gente protege, pensa, se você sufoca uma florzinha, né, num vasinho, e tampa, ela não vai florescer, ela vai desenvolver, ela vai morrer. Então, o excesso de proteção, ele sufoca, ele não deixa a pessoa desenvolver seu potencial. Então, quando eu dou autonomia, independência, deixo crescer, tudo é para fora, né? E aí, sim, vai ver o resultado. E deixa a escola trabalhar, deixa o cursinho trabalhar, deixa os profissionais que estão preparados para atuar, né, estão experientes, eles vão ajudar, são seus parceiros, vão ajudar seu filho a desenvolver. Não é isso mesmo? Muito legal isso, porque faz total diferença, né, Jane? Sim, total mesmo. A gente vê claramente, assim, alguns pais que, quando eles enxergam isso que a Andréia está falando agora, e eles mudam postura com os filhos. A gente já teve caso aqui no podcast, outros inúmeros que a gente vê todo santo dia, e quando eles cortam ali as amarras, como que as crianças voam. De verdade voam. Eles vão muito longe. Eles têm uma capacidade imensa que eu acho que os pais subjugam às vezes, ou têm medo da frustração, do machucado, esse tipo de coisa, e acabam limitando os meninos muitas vezes. Eu uso uma palavra mais pesada, eu digo que os pais estão aleijando os filhos. Porque é tanta proteção que a criança não respira, literalmente. Exato. E a gente vê o contrário também, né? Tem alguns pais que jogam lá do jeito que a Andréia falou, mas estão acompanhando, estão monitorando. O aprendizado mediado, né? Que foi a palavra que você usou. Você tem uma mediação. Não é negligência, muito pelo contrário, você está acompanhando. Só que você dá autonomia suficiente ali para criança, para o adolescente exercer a sua capacidade. Isso é o mais legal, né? É isso mesmo. Porque quando tem o diálogo, principalmente porque eles são adolescentes, nós trabalhamos com um público que não é mais criança, eles estão
adolescendo. Uhum. E o adolescente precisa de espaço, né? A criança precisa ser mais conduzida de pertinho. O adolescente, ele identifica no grupo. Quanto mais você segura, mais ele vai resistir, porque ele não quer identificar com você, ele quer identificar com o outro, né? Com o professor, com a celebridade, com os amigos, com as outras referências. Ele está formando identidade. E, às vezes, esse medo, né? Do que meu filho vai se tornar. Né? Mas quando você, desde pequenininho, criou de uma forma responsável, né? Presente, com muito cuidado, você precisa confiar naquilo que você ofereceu, na que educação que você deu, porque aí ele vai seguir sozinho o seu caminho de forma segura, né? Eu vou citar Bíblia. Ensina o caminho que teu filho deve andar. Uhum. Que ele não se desviará dele. Isso serve para tudo. Se você ensinou bem, por que ele vai se desviar? Né? Confie naquilo que você fez. Né? Exatamente. Eu vou aproveitar essa citação bíblica aqui e vou fazer um comentário que, assim, eu fico doída. Sempre nas minhas reuniões, quando eu tenho oportunidade, eu cito essa passagem mesmo. Mas eu digo para os pais, ensine no caminho. Não é deixar a criança sozinha, simplesmente ali descobrindo tudo. Principalmente nessa fase que a gente pega de crianças de 8, 9, 10 anos, os pais já começam dizendo assim, não, agora eles já conseguem fazer tudo sozinhos. Não, eles precisam, como você disse, da mediação. Os pais vão dizer assim, olha, vai que eu tô te vendo, mas tem que estar junto, né? Tem que estar ali, porque é necessário realmente toda essa... os pais têm que margear ali. Com certeza. Isso aí faz total diferença, né? Sim. É uma diferença imensa entre mediar e impor e aleijar, como você mesmo disse, né, Jenny? Impedir as pessoas de fazerem as coisas. Mas é muito interessante também essa questão de desenvolvimento, que eu percebo isso muito hoje em dia, assim, principalmente em contratações de mercado de trabalho. E realmente as pessoas estão muito frágeis em relação à tolerância. Sim. Às vezes você vai chamar a atenção de algum profissional, o olho enche d'água. Você dá uma notícia, às vezes, que não é tão boa, e a pessoa fica abalada. As pessoas não têm essa resiliência emocional para poder superar a frustração, né, André? E provavelmente por conta de uma criação defasada nesse sentido. E às vezes, claro que ficar triste é humano, né? Natural. Você recebe uma notícia ruim, você vai, né, se entristecer, mas não precisa ficar nesse lugar de tristeza. Você vai chegar em casa, você vai repensar, você vai elaborar, né, o que foi feito de errado, o que você pode melhorar, e que tal conversar com a pessoa que te deu a notícia, o que eu posso melhorar? Me dê um feedback, né, daquilo que eu posso repensar. Vou contar um exemplo do meu filho no trabalho dele, que ele é da geração Z, né? E ele chegou, ele tinha sido chamado a atenção, né, de uma forma que ele conduziu uma atividade do trabalho. Ele chegou triste em casa e eu falei para ele, Rafa, você pensou sobre isso? Eu sei que você está chateado, né, com a forma que foi falado, mas volta nessa pessoa que te falou, que te deu esse feedback e pergunte o que eu preciso melhorar. Mostre proatividade. Mostre que você está pronto a aprender, porque você é apenas estagiário ainda. Então, existe um caminho longo. Quanto mais você aprender, quanto mais você tiver humildade, né, de estar ali observando as pessoas que têm mais experiência, né, adquirindo conhecimento, melhor será para você. Então, foi aí super positivo. Ele foi, conversou e no outro dia voltou. Não, mãe, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Então é isso, né? Às vezes um professor corrige uma prova e vem uma nota baixa. E eu converso muito com os alunos sobre isso. Volta no professor, aquilo que você achou que foi injusto.
ver realmente se é isso mesmo. Porque às vezes só vai na mãe, no pai, a mãe já vai na escola, e a mãe que nem participou da prova, né, não estava assim com o domínio do conteúdo, vai questionar com o professor. Então, ensina seu filho a ter essa independência de chegar e resolver os problemas, né? Se você está ensinando ele a resolver questões maiores no futuro, vai no professor, às vezes ele estava até certo e o professor vai rever. Não é isso mesmo? Já aconteceu aí com vocês, com certeza, né? Que o professor tem que rever alguma coisa ali que o aluno fez uma colocação. Então, quando a gente ensina isso, resolva os problemas, corra atrás das pessoas que te pontuaram e tenta chegar a uma solução, né? Isso vai ser crescimento. E quando não acontece essa autoproteção também de terceirizar a culpa, muitas vezes, né? A culpa é do professor que está me perseguindo, a culpa é do patrão que foi grosseiro comigo, a culpa é do meu pai que fez aquilo, da minha mãe que me criou dessa forma. Você vai terceirizando isso e você perde também um momento importantíssimo de reflexão, né, André? Com de certeza. Aprendizado, de poder falar, de pensar dessa forma, olha, será que eu realmente errei? Será que eu realmente posso melhorar? E quando você não faz essa reflexão, seu crescimento está praticamente fadado a zero, porque você não consegue enxergar oportunidades, inclusive, de melhorar. A gente está tendo um momento agora muito interessante sobre essa nova modalidade de cotas do Colégio Militar, né? E eu estou vendo tanta gente reclamando das cotas e, ao invés de pensar, e se meu filho passar em primeiro lugar do Colégio Militar? Pode ser o colégio que for, pode ser o concurso que for. O que eu preciso fazer para o meu filho passar em primeiro lugar? Não, eu não quero que meu filho seja aprovado em 21º, em qualquer vaga abaixo dos primeiros. Porque é possível. Não precisa ser nenhum gênio para ser aprovado em primeiro lugar do Colégio Militar. Precisa ter dedicação, precisa ter disciplina, precisa ter resiliência, precisa ter tolerância à frustração. Sim. Uma série de coisas que a gente está falando aqui que é totalmente palpável para todo mundo. A gente teve alunos ano passado que sequer foram classificados, que esse ano passaram em topo de tabela. O que eles fizeram? O Espírito Santo baixou, desceu e iluminou todo mundo? A gente sabe que não é. Mas é muito mais fácil você colocar a culpa no sistema, na política, nas pessoas que estão por trás de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Que loucura, meu Deus. Sempre vai ter força antagônica ao seu sucesso, sempre. Como que a gente combate isso? Na minha opinião, é fazendo o seu melhor. E melhor a ponto que esse melhor seja inquestionável. Se você tiver nota para ser aprovado em primeiro lugar, meu amigo, eu garanto, pode ter a cota que tiver em qualquer lugar do mundo que você não vai sofrer problema nenhum com isso. Os primeiros não se preocupam com o que está acontecendo na parte de baixo da tabela, mas é mais fácil você colocar a culpa num sistema político do que refletir onde você pode melhorar, porque dá trabalho melhorar, né? E muitas vezes eu acho que sabe qual que é o principal problema, André? Eu acho que você trabalhou muito bem essa questão do limiar, a tolerância à frustração. A maior dificuldade é que a gente não quer se frustrar de novo, porque dói. Sim. Exatamente por isso que eu acho que a maioria não volta, né? Não é essa questão da cota, sei lá, existem N desculpas, Sim. Mas na verdade é realmente o medo da frustração. E é tão legal interessante como que isso é humano, que a gente vê isso em vários campos, né, da vida. Um relacionamento ruim. Eu conheci uma pessoa que um dia me traiu. Quer dizer que o próximo vai te trair de forma alguma. Só que aí as pessoas entram em novos relacionamentos já com a guarda tão alta, com medo de uma traição de novo, que o relacionamento não é frutífero porque a pessoa não se permitiu se entregar de novo. E a gente vê isso em tantas etapas da vida, né? Que o medo de se frustrar acaba aleijando também um possível desenvolvimento, uma possível vitória. E no processo pedagógico não deixa de ser diferente, né, André? A experiência, conversando com alguns pais, né, nesse processo de preparação, né, para esse concurso, muitos, claro que a gente não pode desprezar toda a logística envolvida, né? O investimento financeiro, tem tudo isso que a gente não pode deixar de levar em consideração. E
quando os pais pensam todo o processo que terá que fazer novamente, é difícil sim. Né? É difícil sim. A gente está falando aqui de persistir, da frustração, mas a gente sabe que é um desafio grande, né? Só que educação é o melhor investimento que você pode ter para o seu filho. Porque muitos estão preocupados em dar coisas, viagens e deixar heranças, né, materiais, mas tudo isso é passageiro. A educação, o conhecimento, ele é a coisa mais rica, né? Que você pode deixar para o seu filho. Então, o quanto você dá importância para a educação é o primeiro lugar. Porque aí você não vai ver nunca como se estivesse perdendo. Você está sempre ganhando. Porque ainda que você invista novamente, tanto financeiramente, como do seu tempo, como logística, para que ele refaça o processo, você vai ter ganhos, ainda que ele não seja aprovado novamente. Você tem ganhos que eles são imensuráveis, que é para a vida toda. Nunca mais seu filho será o mesmo, nem cognitivamente, nem emocionalmente. Ele está modificado, ele está mais forte, mais preparado para enfrentar a vida em diversas áreas. É no trabalho, é no relacionamento com as pessoas. Quando ele... Outra coisa, nós estamos falando muito aqui daquela criança que está com 10, 11 anos, mas mais tarde, se ele resolver tentar o Colégio Militar novamente, o Cefet, o Coltec, ele já tem uma bagagem que foi construída. Também no seu Enem, nos concursos, como nós falamos aqui no início das carreiras militares, tem muita coisa para acontecer. Não é só a prova do sexto ano, tem todo um caminho. E todo esse investimento, ele vai ser aproveitado. Então, se você pensa a longo prazo, aí você vai dar mais valor a essa retomada, né, nesse processo. Né? Sabe uma coisa que eu acho que ainda pode acrescentar a essa fala sua? Não é só o conhecimento que vai ser projetado, mas quando o filho percebe que o pai está de novo apostando nele, a linguagem que se fala aí é fantástica. Sim. Puxa, ele está confiando em mim. Isso é rico. Isso conta muito Com também. certeza. E da mesma forma que a gente estava falando que a frustração é relativa ao sucesso também, né? Sim, sim. Às vezes você mira só numa aprovação e considera que apenas aquilo é sucesso, mas o sucesso está no processo em si, nesse desenvolvimento. E os pais, na prática, eles acabam percebendo isso muito facilmente, até antes mesmo desses novos desafios, porque na escola os filhos deles já se destacam de uma forma excepcional, eles não são os mesmos. Com certeza. É até um problema para eles, porque a escola fica chata, onde que meu filho vai estudar agora, a escola não atende, etc. Mas é perceptível esse ganho, né, desse investimento na educação, que realmente nada se compara. E tem a questão também do imediatismo, né? Nós estamos num momento que dá ansiedade exacerbada. O TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é um diagnóstico que tem sido assim muito presente, que chega para a gente nas escolas, né? E as crianças muito ansiosas com a tela, né? Tudo é imediato. Eu já cansei desse conteúdo, eu passo o próximo. Tudo tem que ser no meu tempo. E isso, quando o resultado não chega na hora que eu quero, aí eu me frustro. Mas ensinar nossos filhos que muitas coisas acontecem a longo prazo. Eu tenho que esperar a hora certa. Tudo tem o seu tempo. Será que era para acontecer nesse tempo? Talvez vai demorar mais um pouquinho, mas eu vou alcançar, né? Como essa aluna que estávamos falando. Não chegou no primeiro tempo, mas trabalhou a ansiedade, né? Ela fez todo um processo psicopedagógico, psicoterapêutico, e ela alcançou no tempo certo.
né? E uma colocação excelente. Sim. E como você comentou durante o podcast, um aluno que consegue uma aprovação sem estar preparado para essa aprovação é problemático também, né? Com certeza. Então, colher no tempo de plantar também é um problema gigantesco para o ser humano. Ele vai ter outros problemas lá na frente. Então, uma alegria momentânea, mas o resultado disso não é interessante. Sim, sim. Né? Então, tudo tem o tempo certo de acontecer, né? Pessoal, episódio incrível aqui. Eu tenho certeza que a Andréia acrescentou muito para vocês. Para mim é sempre um aprendizado imenso. Acho que para você também, né, Nossa, Jane? Deus, eu vibro o tempo todo. Eu tenho um privilégio imenso de estar com as duas aqui hoje, pessoalmente, porque eu me torno um ser humano melhor cada vez que eu encontro com elas, que a gente pode bater um papo como esse. Eu tenho certeza que vocês, esse lado aí também. Caso tenham ajudado vocês queiram compartilhar com alguém, fiquem à vontade. Eu tenho certeza que você conhece alguém, uma família que precisa escutar esse podcast aqui hoje. E muito obrigado, Andréia. Enriquecedor demais o dia de hoje. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Jane. É sempre bom realmente estar com vocês duas. Eu saio uma pessoa melhor, mais culta e extremamente mais capacitada. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço imensamente estar aqui com vocês. É um grande prazer essa troca, né, de experiências. E eu vou deixar aqui meu arroba, tá? Andréia, @neuropp. Vocês podem me acompanhar pelo Instagram. E continuamos com essa parceria com Fora da Curva. Com certeza virão outros podcasts. Okay. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.